Peguei uma pacientezinha que engoliu um pedacinho de osso que foi dado pela família, né? Essas coisas de ficar dando Osso pedacinho natural. de osso. Osso natural, osso de galinha que a gente tá comendo, qualquer tipo de osso, né? A gente sabe que tem um risco. E já devia ter uns 2 dias, ela super engasgada, super incômoda, regurgitando, não conseguia comer. Levaram pra endoscopia, fizemos uma radiografia e a gente viu que, de fato, o osso estava no Era o osso, esôfago, né? E aí, antes de entrar, toda vez que é um corpo estranho esofágico, o cenário muda pra mal, né? Esôfago é bem diferente. É super sensível. Porque é sensível, ele é estreito, é diferente do estômago. Você faz uma estenose, imagina, se ele travou ali, ele tá impressionando a parede do esôfago. Tá então dilatando, ali, exatamente, fica mais frágil fica mesmo. frágil. E a gente, né, eu pintei o pior cenário e tudo mais. Quando eu tirei, o esôfago estava totalmente dilacerado. Totalmente. Já O tinha paciente entrado em veio a isquemia, óbito. né? Já tinha entrado em E fez contaminação dentro do tórax, fez pneumotórax também, né? Então, assim, a gente perdeu esse paciente e foi muito triste, porque ele voltou, falou com a família e depois ele morreu. Então, assim, a gente quer salvar todos, mas nesse caso foi horrível. E corpo estranho esofágico é emergência na hora, não pode esperar. É uma coisa que eu ainda criança, eu lembro do Hulk, posso estar enganado, mas sempre falaram assim, toma cuidado com o osso de galinha para dar. Muito pontudo, né? É muito pontudo, né? Muito pontudo. As pessoas que defendem a alimentação natural com ossos, elas falam que você quer dar osso, não mexe no osso no sentido de congelar a cozinha, fritar a assa, deixa ele mais natural, porque de fato, na natureza, eles pegavam as presas, o passarinho, o ratinho e tudo mais, e eles não morriam engasgados, ou a gente não achava eles engasgados pelos cantos mortos, né? Então, assim, como eles vão comer um osso que teve a sua estrutura modificada por um calor, por um congelamento, eles podem se machucar, né? E tem uma coisa que as pessoas falam, né? Ué, doutora, mas na minha época, né, cachorro comia isso, comia aquilo, então por que o cachorro da rua não morre quando ele mexe no lixo? Eu falo, ele morre sim, sabe. você não acompanha ele uma semana pra saber, você tá vendo ele ali atravessando a rua todo fortão. Daqui a dia pouco... seguinte pode ser que ele nem esteja vivo. Exatamente. E você não vai estar mais lá. E você não vai estar lá, você vai ter a memória linda dele atravessando a rua, olhando para um lado e pro outro. Exatamente. Não mais nada. Então, assim, é um alerta. Eu sei que tudo que a gente come, a gente quer oferecer. Mas não dá. Por exemplo, Não, amendoim, eles olham com não aquela dá. carinha. Jujubinha, não dá. Cuidado pra não cair na sua casa, tá? Não, mas acabou. Não pode. Não, eles não comem. pode. Lá em casa eu gosto de tratar assim, comida natural ou a ração mesmo, top. Só que Tonton também, que já se foi, mas tem a tatuagem dele, né? Mas Tonton me ensinou muita coisa. Mas a Ana, nossa, eu não sabia se ela ia me acolher ou ela brigava. Porque ele começou a passar mal, do nada, um vômito em jato, aquela desespero. Eu liguei pra ela, mas chorando, porque, né? Quando a gente tá sem... né? Aí ela, muito prática. Tá, você tá onde? Então vai pra tal lugar. Aí fui e tal, não sei o quê. Aí ela já falando com o médico e tal. Aí, no dia seguinte, a gente foi visitar, que ele tinha que ficar lá. Sim, claro. Aí a médica veio toda educada, mas você lembra o que você deu? E ela, o que você deu? Eu falei, não dei nada. Não nada. Aí ela, tá, a gente volta daqui a pouco. Ela foi lá pra minha casa. Ela achou. Ela rastreou e ela achou. A prova do crime era qual? Era gente, eu vou ter que fazer o comercial, mas era aquele biscoito amarelinho. Sei. De milho. Sei. Sei. Que eu achava que aquilo era super natural. Então, às vezes, eu natural. Dura 3 anos naquele saco. É. Entendeu? Só não quero dizer o nome. Não, mas eu já identifiquei. Porque não tá me patrocinando. Já identifiquei, já consegui ver. Aí, menino, você de milho frito. A Ana conseguiu... Ela fez assim... Ela falou pra médica, ela falou, eu estou indo lá na casa dele. Eu vou achar a prova do crime. E eu não conseguia associar, porque aquilo ali pra mim não era uma maldade. E foi aquilo. Ele ficou internado 3 dias, né, Ana? Foi. E é isso mesmo. Olha, você sabia que quando o cão ele tá com trato gastrointestinal sensível, o que mais inflama ele é o frango? E o que a gente dá quando ele tá passando mal? Arrozinho com frango. Arrozinho com frango. Ele não digere bem. É mais inflamatório. Olha esses pequenos então detalhes. É melhor fazer com carninha? Com carninha de moída, porco. Ou às vezes... Carninha de porco. Carninha de porco funciona muito bem. O lombo suíno funciona muito bem. Mas assim, quando o cão não quer comer a comida que ele come sempre, eu tento não mudar muito. Eu tento, por exemplo, se é uma raçãozinha, eu peço pra bater a própria ração e dar na seringuinha, pra eu não causar uma alteração gastrointestinal do sentido, troquei a alimentação e vai piorar também. Eu tento evitar isso. Mas eu sei como
eles ficam muito mais felizes comendo uma coisinha diferente. Eu tento entrar assim com uma alimentação, mas eu nunca tento usar o Então frango, vamos não. lá, doutora. Engraçado Seria tipo, boto no liquidificador com um pouquinho de água A mais própria do quentinha cozimento, eu falo pra fazer uma canja, mas não usar o frango. E bate tudo e E passa na pega seringuinha. aquela e bota a raçãozinha A dele própria ali ração. e Exatamente. bate. Exatamente. Entendi. Cães que ficam seletivos, porque quando a gente abre o paladar deles, por exemplo, cada dia a gente oferece uma coisa. Ele vai lembrar que comeu uma coisa gostosa, porque ele vai comer a ração. Ele começa a falar, não, vou esperar outra coisa gostosa. Se eu não comer, ela vai me dar outra coisa gostosa. Tem cães que depois eles fazem isso com o dono e o dono não consegue, por exemplo, viajar, sair de casa, porque ele não vai comer se não tiver uma coisa gostosa. Eu falo, olha, quando você for cozinhar a sua comida, por exemplo, o seu franguinho, ou a sua tilápia, ou a sua carne bovina, ou a sua carne suína, pega essa água do cozimento e guarda sem o tempero. Por quê? Porque depois você bota na comidinha dele essa aguinha saborizada, ele vai estar se achando o máximo, achando que tá comendo tudo, mas na verdade ele tá comendo a raçãozinha dele. E tá aproveitando. A E própria tá ração. amando, e ele tá sentindo o cheirinho da sua comida, tá assim, tô arrasando, eu tô comendo a comida da minha mãe, do meu pai. E funciona, e dá menos trabalho, porque isso você bota na porta da geladeira, né? E tá lá. Funciona. A gente, de vez em quando, tem que enganar eles, tá? Porque eles enganam a O gente. tempo todo. Você não bota um comprimido num pedaço de alguma coisa, eu ele não sempre cospe. boto. A banana vai e o comprimido volta, né? É verdade, é assim mesmo. Eles sabem direitinho, Eles sabem tudo, eles- né? Eles sabem direitinho. A Galáquia Segue Surda faz isso. Ninguém ensinou, ela nunca viu. Ninguém fazendo. Ela tem olfato, né? Eu boto na boca dela, ela engole a banana, o comprimido faz assim, ó. Eu falo, lá, gente, Joga pra safada. Aí eu faço uma endoscopia com a mão, né? Boto lá dentro do estômago dela. Abre ela a boca deixa, dela, né? deixa um anjo. Tem nem ela que deixa. reclamar. Ela é muito filho. boazinha. Ela é bem Perfeito. boazinha. Você vai conhecer ela. Vou. Vou Não, até mas amarrar mas ela é antes de você levar. engraçado. Senão você vai roubar ela. É verdade, eu sou Ela é apaixonado. perfeita. Eu vou te mostrar uma foto, você vai cair pra Ela, frente. ela é linda. Ela é Ela é linda. linda. Ela é linda. Perfeitona. Muito, muito mesmo. E querida, né? Ele É. Todo mundo que chega lá, ela faz assim, ó. Né? Com a cabeça. Ai, e é muito triste isso. querida. Você tá falando disso, assim, e eu fui lembrando no meu prédio, né? Tem uma. Aquela bonitona que é inteligente a beça, mas é muito Collie? peluda. Ai, Border Collie. Border Collie. Não. Australia Shepherd. Não, é aquele que eu gosto de piscina. Labrador. Não, Golden Retriever. é um que muito cabeludão, mas é grandão. Gente. Não, Golden. Ah, É Golden. Golden Que é Retriever. É isso. Amarelo? É, aquele amarelão assim, Golden. lindo. Aí eu vou, brinco com ela. Quando ela entra, ela recua. Aí eu perguntei à senhorinha que cuida dela, uma senhorinha. Ela falou assim, eu peguei ela tem 2 anos. Eu não sei mais ou menos a idade, a idade né? dela. Mas ela era feita de Matriz? matriz. Reprodução. E aí, filho. quando ela não pôde mais, eles descartaram, abandonaram. E aí ela pegou, Uhum. né? E assim, tão docezinha, mas toda Amedrontada. Medrosa. gente, e aí a gente pensa assim, eu quero ter Quem tem aquele de coragem? raça que é bonitinho e tal, mas a história por trás daquele bonitinho que É.